Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. E na videoaula de hoje, nós iremos trabalhar com MensageBox. Iremos usar como exemplo a exclusão de um registro, pois na hora que nós queremos excluir um registro, nós colocamos no nosso formulário um botão de exclusão e o próprio Axis se encarrega de exibir uma MensageBox padrão dele para excluir o registro. Mas nós iremos personalizar esta mensagem. Nós iremos criar nossa própria MensageBox com o nosso próprio texto, inclusive descrevendo aqui no nosso caso aqui neste exemplo o nome do cliente que será excluído. No caso, se você vai fazer a exclusão de um produto do estoque, você põe o nome do produto e assim sucessivamente. Então, vamos já trabalhar. Vamos já entrar aqui com a nossa codificação. Vamos já pôr mão na massa, não vamos nos deter muito. Só que antes de pôr mão na massa, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar seu like e também compartilhar este vídeo para que outras pessoas possam aprender este conteúdo. Marque o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeo novo, você seja informado e possa aprender juntamente conosco. Não deixe também de conhecer o meu treinamento de formulários desacoplados utilizando o Axis. Se você quer profissionalizar o seu sistema em Axis, quer deixar o seu sistema mais robusto e mais profissional, conheça o meu treinamento. É o primeiro link na descrição deste vídeo. Veja todos os vídeos que estão liberados e veja o quanto que você poderá aprender e o quanto que poderá deixar profissional os seus sistemas. Então, sem maiores delongas, vamos agora aos nossos trabalhos de hoje. Então, eu tenho aqui esse formulário básico e eu vou incluir aqui um botão padrão do Axis para exclusão de registro. Então, vou entrar aqui no modo design do formulário, vou vir aqui na guia formulário de design, vou vir aqui em botão e vou trazer aqui um botão para cá. Vou pôr esse botão bem aqui. E aqui, quando eu solto o botão, o Axis ele já me abre aqui o assistente. E eu tenho aqui navegação de registro, operação de registro, esta opção aqui. E eu tenho aqui desse lado algumas outras opções: adicionar um novo registro, desfazer, duplicar e excluir. Isso que eu quero, excluir registro. Vamos avançar. Ele aqui mostra o que eu quero exibir. No caso, no botão, se eu quero que seja exibido essa lixeira ou esse xizinho aqui, essa outra imagem. Eu vou escolher aqui texto e vou apenas pôr como excluir. Vamos avançar. O nome do botão está aqui como comando 29. Eu vou pôr btn excluir, apenas para nós podermos identificar esse botão de forma mais amigável. E concluir. E ok, o botão para exclusão está aqui. Vou arrastar ele um pouco para cá. Opa, deixa eu pôr ele bem aqui. Vou aumentar aqui um pouco mais. Vou vir aqui em página inicial. E aqui eu vou pôr aqui a cor do texto dele de vermelho, pois se trata de um botão de exclusão. Ok, tudo certo. Vou salvar aqui, vou fechar, vou salvar, né? Vou abrir aqui meu formulário e agora eu tenho esse botão de exclusão. Eu vou vir aqui desse registro, por exemplo, e vou tentar apagar esse registro. Vou clicar aqui em excluir. Note esta mensagem aqui do Axis, você está prestes a excluir um registro. Se clicar em sim, não será possível desfazer esta operação de exclusão. Tem certeza que deseja excluir esse registro? Eu vou dizer que não. Ok, ele não excluiu. Mas se eu apertar novamente e dizer que sim, ok, ele já excluiu. Já não tenho mais aqui aquele registro. Só que como que é possível fazer para, quando eu apertar aqui nesse botão excluir, ele me mostre sim uma mensagem me avisando que será excluído. Mas ao invés de mostrar esta exclamação aqui, ele me mostra uma interrogação de pergunta, por exemplo.
E também ele mostra assim, ó, você está prestes a excluir um registro. Ao invés disso, ele mostra o seguinte: gostaria realmente de excluir o cliente. Aí no caso, o cliente que está sendo excluído, fulano de tal, sim ou não, né? Então vamos trabalhar para isso agora. Vou dizer aqui que não. Vou entrar aqui no modo design. Como nós vamos personalizar a maneira de excluir o registro, então eu preciso ter acesso ao código do cliente que será excluído. Então, qual que é o código? É a chave primária do meu cliente. Se eu for vir aqui, ó, é o CLI-ID. O nome do campo também, ó. Se eu for ver aqui, o nome do campo é CLI-ID. Então, ok. Se eu vim aqui na tabela, eu vejo que a minha tabela tem esse campo CLI-ID e eu vou entrar no modo design da tabela, eu vejo que o CLI-ID é a chave primária. Então eu vou fazer a exclusão do cliente baseado na sua chave primária, né? Pois cada cliente tem uma chave primária exclusiva. Pode ver que aqui todos os clientes que existem têm um número exclusivo e esse número não se repete. Então, se eu excluir um cliente baseado nesse número, eu vou ter certeza e garantir que somente esse cliente será excluído e não mais outros. Então, temos algumas informações importantes aqui para fazer a exclusão do cliente. Eu preciso saber o nome do campo que contém aqui a coluna de exclusão, no caso aqui a coluna que será usado, né, como referência para excluir, que nós iremos usar na nossa cláusula where, e é a coluna aqui CLI_ID. E ok. Aqui no formulário eu preciso também saber o nome aqui do campo que contém esta coluna ID. Poderia ser qualquer nome, por exemplo aqui, ó, o próprio nome, como foi um formulário criado com o assistente do Axis, ele já põe o nome do campo do formulário, o mesmo nome do campo da tabela, mas poderia ser qualquer outro nome. Então vamos deixar assim mesmo, com esse nome aqui mesmo. Opa, deixa eu só dar uma voltada aqui. Vamos deixar como CLI-ID mesmo, que daí fica tudo padrãozinho. E ok. Então vou vir aqui no botão excluir, vou vir aqui na folha de propriedades do botão excluir e vou vir em ao clicar. Note que no evento ao clicar ele tem uma macro inserida. Então vamos abrir aqui essa macro, vamos ver o que ela está fazendo, ó. O que ela está fazendo? Se ocorrer erro, ele está falando assim, ó, vá para o próximo registro, ou aliás, execute o próximo passo, mas ok. E o próximo passo é ir para o controle e ele vai para um controle anterior, um registro anterior. E aqui tem todos os comandos da macro para fazer a exclusão. Só que nós não vamos trabalhar com macros, nós vamos trabalhar com o nosso código VBA. Então eu vou, tem aqui ó, ao clicar macro inserida, eu vou selecionar todo esse texto aqui, macro inserida, vou apagar e vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vir aqui em construtor de código e dar OK. Agora sim, nesse ambiente aqui é muito melhor trabalhar. Com toda certeza temos mais poder sobre o nosso sistema. Então o que eu quero? Eu quero exibir uma mensagem box perguntando se realmente o usuário quer excluir a informação, o cliente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui um if e vou pôr o seguinte, msgbox, e eu vou abrir parêntese e fechar o parêntese e vou pôr aqui a mensagem da minha mensagem box, abrir e fechar aspas, e vou fazer o seguinte, gostaria realmente de excluir o cliente. Poderia ser o produto ou qualquer outra coisa que você esteja trabalhando. Gostaria realmente de excluir o cliente e pôr uma interrogação aqui. Aqui na frente, fora da aspa, vou pôr uma vírgula. Vou pôr aqui agora o que eu quero que apareça nessa minha mensagem box. Eu quero que apareça quais botões eu quero que apareça. Eu quero que apareça o botão sim e não. Então vou pôr aqui o botão VB yes null. Isso aqui vai fazer com que, opa, só que eu dei enter, aí o parêntese veio. Deixa eu voltar para cá. Esse VB yes null vai fazer com que apareça o botão sim e não. Mais uma vírgula aqui e o título. E o título será
atenção, para chamar a atenção do usuário. Note que eu estou colocando a minha mensagem box dentro de um if. Então, se ela está dentro de um if, eu preciso, no caso o if, ele está perguntando se a mensagem box ela tem que ser igual a alguma coisa. E o que é essa mensagem box? Ela retorna uma VB mensagem box result. E qual que é o result? Ela retorna o botão clicado. Então eu tenho aqui, ó, caso a minha MSG box seja igual, assim que eu aperto ponho igual aqui, ó, fora do parêntese, ele já mostra aqui as opções. Caso seja igual a VBIS, note que nós pusemos aqui, ó, dois botões, o VBIS e null. Então é o VBIS. Caso seja VBIS, ou seja, a pessoa clicou no botão sim para excluir, então eu ponho aqui o then, que é então, dou um enter aqui e vou fechar meu if. End if. O que eu estou fazendo? Mensagem box. Eu abro uma caixa de mensagem, pergunto para o usuário se ele gostaria realmente de excluir o cliente, exibo os dois botões para ele escolher sim ou não, e se ele, caso pressione o botão sim, yes, no caso, ele executa o que estiver dentro do if. Se não, ele sai simplesmente, fecha a mensagem e não acontece nada. Então vamos salvar e vamos testar para ver se isso aqui já está acontecendo. Vou fechar aqui, vou abrir e vou clicar aqui, ó, no excluir. Opa, note que apareceu, ó, gostaria realmente de excluir o cliente? Sim ou não? Se eu clicar em sim, ele executa o código. Se eu clicar em não, ele não executa nada. Só que eu falei que tem também aqui um ícone de uma interrogação antes do gostaria realmente de excluir o cliente. Então, como que eu posso colocar esse ícone de exclamação? Então, vamos voltar aqui no nosso VBA. E eu tenho aqui, ó, após aqui o yes null, deixa eu me ver, após aqui o yes null, ó, eu ponho o cursor logo após o null, e eu vou por aqui, ó, um sinal de mais, e eu vou por aqui agora o seguinte, vou procurar aqui agora o VB question. Esta opção aqui, ó, essa constante aqui, ó, VB question. Então, ficou assim, ó. Eu abro a minha mensagem box, ponho aqui o texto que eu gostaria que seja exibido, defino os botões que irão aparecer e aí coloco um mais aqui e eu coloco aqui VB question, e esse VB question é o responsável por exibir o ícone de interrogação. Então vamos ver. Se eu clicar agora aqui em excluir, note que agora eu tenho esta interrogação aqui. Gostaria realmente de excluir o cliente? E eu posso falar sim ou posso falar não. Só que eu gostaria também que ele faça o seguinte, ó, gostaria realmente de excluir o cliente e Marcelo David, eu quero que apareça o nome Marcelo David também. Ou seja, qualquer cliente que eu esteja excluindo. Como que é possível isso? Muito fácil. Vou voltar aqui no modo design do meu formulário. Vou ver aqui o nome desse campo, ó, o nome do campo que exibe o nome do cliente. E o nome do campo é o próprio nome que está na tabela também, ó. Se eu venho aqui em outro, ó, nome, tem aqui, ó, nome. Então, basicamente, vamos trabalhar com concatenação. E eu quero que apareça o seguinte, gostaria realmente de excluir o cliente. Vou dar um espaço aqui, vou pôr uma aspa aqui, porque aqui eu estou fechando, ó, aqui eu estou fechando essa aspa e estou deixando aqui aberto, né, esta outra aspa aqui. Só que aqui eu vou concatenar com o seguinte, eu vou pôr aqui um e comercial, vou dar um espaço e vou colocar aqui, ó, mi ponto lá é cli nome. Opa, só que novamente eu apertei aqui o enter, né? Então, o seguinte, mi.clinome, agora eu vou pôr um outro e comercial aqui e vou fechar as minhas aspas, só que tenho que fechar aqui, ok? Agora ficou certinho, olha só, gostaria realmente de excluir o cliente, aí eu fecho esta aspa aqui,
concateno agora aqui, ou seja, junto com o texto que estiver dentro do campo CliNome, que é o nome do cliente. Fecho aqui a minha concatenação com o e-comercial, né? Eu concateno com o e-comercial, dou um espaço. Eu quero que apareça uma interrogação na frente do nome do cliente, então eu abro novamente aspas, ponho a interrogação, fecho aspas e ponho uma vírgula, defino os botões que eu quero que apareça, defino aqui o ícone que eu quero que apareça, obviamente com esse mais aqui, outra vírgula, e defino o título e eu verifico se ele clicou em sim, em yes. Então daí sim eu executo o código para excluir o botão, excluir o cliente. Então, ok, salvei aqui, vou fechar aqui, vou abrir aqui e aí eu clico aqui simplesmente, ó. Agora sim, ó, gostaria realmente de excluir o cliente Marcelo David. Vou dizer não. Se eu vir para outro cliente, por exemplo, a Maria Alice, e tentar excluir, ele atualiza, ó, gostaria de excluir o cliente Maria Alice. Se eu disser que sim, ela exclui. Ok, agora vamos para o código que efetiva a exclusão do cliente. E o código que efetiva a exclusão do cliente é o seguinte. Vamos usar o seguinte código. Podemos usar o seguinte. Corrente db.execute e aí ele pede uma query, ou seja, uma consulta. Qual que é a consulta? Eu vou abrir e fechar aspas e aqui dentro eu vou fazer o seguinte: delete from. Delete da onde? Da tabela, ó, tbl clientes. Então será delete from tbl clientes. E eu quero deletar qual cliente, né? Se eu só fizer esse comando aqui, ele vai deletar, só que todos os clientes. Eu tenho que delimitar quais clientes eu quero deletar. E eu quero deletar apenas o cliente em que o ID do cliente seja exatamente o ID que está aqui no meu formulário. E o campo que tem o ID é chamado de CliID. E o nome do campo no formulário que possui o ID do cliente também, coincidentemente, é CliID. Como já falei, poderia ser qualquer outro nome. Então, será o seguinte. Agora eu vou usar a cláusula where, que é para fazer uma condição. Where cli underline id é igual ao que? Eu quero apagar apenas o cliente em que o id seja igual ao que. Agora que eu abro um e-comercial, ponho o e-comercial para iniciar uma concatenação. E o seguinte, me ponto concatenar com txt, aliás, com cliid. Ok, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente falando delete o cliente em que o cliid seja igual ao que estiver no meu formulário, ao cliid que estiver no meu formulário. E ok, então vou salvar aqui, vou fechar aqui e vou agora aqui tentar excluir aqui a Maria Alice, ó. Aliás, vamos excluir o último cliente, apenas para manter aqui a sequência, né, do nosso código. Vou vir aqui no último cliente e vou excluir a Silvana Marinho. Gostaria de excluir Silvana Marinho? Eu vou falar aqui não. Então Silvana Marinho continua aqui, normal. Se eu agora clicar novamente em excluir e dizer sim, ok, será que excluiu? Não aconteceu nada, não falou nada, mas se eu vir aqui na tabela, ó, já apareceu aqui excluído. E se eu fechar a tabela e abrir de novo, eu vejo que excluiu. Só que é muito chato, né? Ele simplesmente exclui e não avisa nada. Vamos pôr mais uma mensagem box falando que o cliente foi excluído com sucesso. Então vamos entrar aqui novamente no código do botão excluir. E logo abaixo aqui do comando que exclui, eu vou pôr uma mensagem box simples aqui, msgbox. E vou falar o seguinte: cliente excluído com sucesso. Cliente excluído com sucesso. Aqui eu vou pôr aqui como um ícone VB information para aparecer o izinho de informação. E o título eu vou pôr apenas como informação. E ok,
Então vamos salvar e vamos ver como é que isso ficou. Vou clicar aqui, vamos excluir aqui esse último cliente, Elizabeth. Vamos aqui para o último registro e vou tentar excluir. Gostaria de excluir o cliente Maria Elizabeth, vou dizer que sim. Cliente excluído com sucesso e já sumiu daqui. Então, pessoal, o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado e aplique aí nos seus aplicativos. Não deixe de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, deixar aquele like maroto e também conhecer o meu treinamento de formulários desacoplados. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.